Seja bem-vindo ao Podcast, o podcast da Educação Adventista em São Carlos. E dando prosseguimento ao projeto 10 dias de oração e 10 horas de jejum, hoje estaremos abordando o tema Princípios de Saúde. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a doutoranda Kemily Benini Costa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e por estar aqui hoje conosco. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse podcast, no lugar onde eu estudei por tanto tempo e agora estar podendo participar deste momento é muito legal e gratificante para mim. Obrigada, professor Samuel, pelo convite. Eu que agradeço. E para iniciar o nosso podcast, nós iremos fazer uma oração. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque em Tua palavra temos orientações tão importantes para termos uma boa saúde. Que neste momento Seu Santo Espírito nos capacite a termos uma conversa que possa ajudar aqueles que nos assistem a fazerem escolhas saudáveis para a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. E como introdução hoje, eu fico pensando, imagina nós conquistarmos profissionalmente uma carreira, termos aí condições financeiras, mas o que adianta viajar sem saúde, comer sem saúde? Ficaria muito complicado. Nós não teríamos condições de desfrutar a nossa conquista se nós não tivermos saúde. E diante desse aspecto, eu começo fazendo a primeira pergunta, e ela é: quais os princípios de saúde para o ser humano? É bem complexa essa pergunta. Quando a gente pensa em saúde, a gente entende que a saúde ela é uma complexidade, ela é multifatorial, né? A saúde ela é muito mais do que a ausência de doença, mas ela está relacionada com o bem-estar holístico do indivíduo. Então isso significa que ele precisa ter condições físicas, condições mentais, boas relações com as pessoas, um trabalho digno, condições de moradia, condições de transporte, de segurança. Então é uma rede interlaçada de fatores que fazem com que a gente tenha o bem-estar da nossa vida. E pensando nesse todo contingente, claro que a gente tem aqueles que são mais presentes na saúde física, que está relacionado aos hábitos de vida, à abstinência de substâncias que possam ser nocivas ao nosso corpo, como o uso de drogas, álcool. Nós também temos a prática de exercícios físicos, a alimentação nutritiva, equilibrada. Tudo isso está relacionado na nossa saúde física e principalmente mental, sendo que as duas elas sempre vão andar juntas, né? Todos esses hábitos de vida saudáveis, eles contribuem para que a gente tenha o resguardo do nosso físico, do nosso mental, e isso também contribui para as nossas relações sociais, para a nossa personalidade, para a ciência, a temperança, entre outros elementos que estão interligados na satisfação do indivíduo como ser e como construto social. Como nós mencionamos, a Kemily está fazendo doutorado em Ciências da Saúde na Federal. Qual é a grande dificuldade que você sente entre o fato de estar num local do conhecimento para o dia a dia do seu trabalho lá no posto de saúde, lá em Ibaté? O primeiro deles, com certeza, é que, de certa forma, o conhecimento não está disponível a todos. Embora a gente viva num mundo tecnológico, muitas pessoas ainda permanecem sem conhecimento. Nosso principal papel é levar esse conhecimento, mas não basta levar. Esse conhecimento, a maior dificuldade que nós temos é fazê-lo com que tenha sentido para a pessoa. Não há mudança de comportamento sem sentido. A
pessoa ela só se transforma quando ela entende que aquilo de alguma forma vai trazer um bem para ela. Então não basta a gente chegar para a pessoa e falar assim, você precisa se alimentar melhor, você precisa fazer exercício físico. Ela precisa entender, a partir da própria experiência de vida dela, de quem ela é, por que ela precisa fazer isso. E é muito difícil a gente entrar nesse mundo, né? Entrar no pessoal daquele indivíduo e entender aquela realidade. E é só aí que a gente consegue transformar. Porque a maior dificuldade realmente é você trazer esse conhecimento de uma forma clara, no contexto daquele indivíduo, para que ele possa entender o sentido daquilo e possa então prontamente, intrinsecamente se modificar. Porque uma coisa que é meramente dada, ela não transforma ninguém. Tem que fazer sentido. E isso é muito difícil. Por exemplo, a pergunta que eu faço agora, você está no meio científico, no meio onde normalmente no mundo hoje não se coloca Jesus, não se coloca a Bíblia. Mas, na sua opinião, existe diferença entre os princípios de saúde estudados na ciência dos princípios bíblicos para a saúde? Isso é muito interessante, porque embora realmente haja essa negação à religião, à crença, a gente percebe que a saúde e os hábitos de saúde que a gente prega, que está imbuído nos discursos dos profissionais e nas faculdades, ela segue as normativas e o resguardo da lei divina. Só que não no sentido de colocar esse mérito à lei de Deus. Mas todas as normativas, elas seguem aquilo que está na Bíblia. Deus há muito tempo já havia falado para a gente se abster do fumo, de bebidas alcoólicas, para a gente ter o repouso, o ar puro, a luz solar. Todas essas coisas a gente pratica não, né? Nem todos praticamos, mas a gente orienta durante a nossa assistência. Então a gente percebe que a saúde, ela segue a lei divina, talvez não colocando mérito, mas ela é norteada por princípios bíblicos que já estão muito antes da ciência. Pela sua fala, então, eu diria que a ciência descobre, sem dar crédito a Deus, aquilo que Deus já orientou. Com certeza. Isso é muito interessante. Tá? Até a ciência agora está falando que a oração é de suma importância no equilíbrio pessoal da pessoa. A gente vê que há uma iniciativa de introduzir a espiritualidade dentro da saúde. Só que aí é uma espiritualidade de crenças em geral. Não necessariamente no Deus, mas de entender que o ser humano ele tem que se apegar a algo. Por exemplo, como é que nós poderíamos pensar aqui? Nós temos tratamentos que eles são realizados de forma natural, com produtos que não foram processados, e aí nós temos o tratamento já mais alinhado com as questões de farmácia, de remédios, de produtos que foram ali, entre aspas, industrializados. Como é que você percebe essa diferença? Então, os remédios naturais, que são até coisas que são muito ressaltadas na Bíblia, né? Eles estão muito relacionados tanto à prevenção e promoção da saúde, então da gente impedir que a gente tenha uma condição aguda que seja maléfica para nós. E os produtos, os remédios farmacológicos, eles estão muito mais relacionados com os sintomas de um processo patológico já instalado e não muito em resolver a causa. Quando a gente fala de luz solar, ar puro, exercício físico, de repouso, temperança, nós estamos falando de hábitos que, de certa forma, nos afastam da possibilidade de desenvolver algo ruim. Só que a farmacologia, ela vem para ajudar os sintomas que já estão instalados por alguma coisa que está ruim. E esse é o grande problema. As pessoas elas precisam entender que nós precisamos causar a causa. Então vamos pensar um exemplo claro. Uma pressão alta, uma hipertensão arterial. Às vezes a pessoa vai lá, toma atenolol, losartano, um monte de medicamentos. Hoje a gente tem vários
vários medicamentos, ela pode até escolher junto com o médico o melhor que cabe a ela. Só que ela não está disposta a trabalhar na causa, que seria uma alimentação com baixo teor de sódio, uma alimentação nutritiva, com redução de industrializados, gordura, fazer exercícios físicos continuamente. Ela prefere se ater no uso do medicamento, que não causa para ela mudança de vida, nem um certo incômodo, né, pelas mudanças de hábitos, do que voltar à raiz do problema. E aí a gente volta, quando estamos na raiz do problema, nós voltamos para os métodos naturais, que se começarmos por eles, provavelmente ficaremos neles. E por isso que eles são tão importantes. Nesse sentido, a gente entende, então, que as questões naturais, elas têm a função de serem preventivas, evitar a doença. Mas a partir do momento que essa doença se instalou, a busca por um profissional da saúde, pelos remédios da farmácia, são essenciais, porque isso vai ajudar o corpo a se recuperar. E eles podem trabalhar juntos também. Sim, certo. Mas na sua experiência no posto de saúde lá em Ibaté, como é que você diria o seguinte? Você encontra lá todo tipo de pessoas sofrendo. Existe alguém que sofre por não ter culpa? Se não tem, de quem é a culpa? De onde vem? Existe doença sem causa? Será que eu posso sofrer por escolhas de outras pessoas? Como é que nós poderíamos entender isso na prática lá no posto onde trabalha? Com certeza. É muito difícil haver uma doença sem causa. E pode ser que essa causa não parta de nós. Como nós temos um exemplo muito claro de crianças que acabam sendo fumantes passivas pelo uso dos responsáveis no domicílio. E aí, se a gente não tem um ambiente arejado, essa criança ela vai ficar inalando essa fumaça. Ela está tendo culpa? Ela está escolhendo ter acesso a essa fumaça? Que vai trazer um prejuízo para ela no futuro? Com certeza não. Mas ela está sofrendo por escolhas daqueles que a cuidam. Então, claro que a causa, ela sempre, em algum momento, ela vai aparecer. Essa causa pode ser por até mesmo do nosso contexto. Nós somos uma construção daquele ambiente que nós vivemos, né? Então, nós crescemos abstraindo das nossas relações e da nossa realidade conceitos e crenças. Então, às vezes, nós crescemos acreditando que algo errado está certo. E tudo isso pode gerar na frente problemas. As causas, elas também podem ser depois por até mesmo hábitos de vida que nós escolhemos. Escolhas que não deveríamos ter escolhido, como o uso de drogas, de bebida, entre outras coisas que podem interferir nesse aparecimento das causas. Mas nem sempre nós causamos o problema. Escutando sua fala agora, me lembrei de um texto de 1 Coríntios 10, 31. Lá diz: portanto, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória e honra de Deus. Como é que nós, como cristãos, entendemos que na comida, no que eu bebo, no que eu faço, eu estou honrando e glorificando a Deus ou não estou honrando e glorificando a Deus? Como é que poderia entender desta forma? Bom, a Bíblia é muito clara, né, quando ela diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se nós entendemos a preciosidade disso, que Cristo é morado em nós, nós vamos entender que honrar o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, é honrar a nossa fé, é honrar a Deus. E é muito interessante como Satanás se utiliza, né, da intemperança, do descontrole, do domínio, do uso excessivo de alimentos, de bebidas e de hábitos nocivos para fragilizar nossas faculdades mentais e cognitivas, porque ele sabe que se nós estivermos intemperantes, se nós abusarmos de alimentos, isso vai trazer uma perda da nossa sanidade. E uma vez que as nossas capacidades mentais elas estão fragilizadas, nós nos tornamos vulneráveis e alvos fáceis ao pecado. Então ele usa
essas artimanhas para nos fazer cair. É por isso que o domínio, o controle, a temperança, elas são dons que nós podemos pedir para Deus e são essenciais para a manutenção da nossa saúde e restabelecimento da nossa saúde. Pela sua fala, muito está ligado com as escolhas, né? Sim. Eu preciso estar com a mente bem equilibrada para que eu tome uma decisão equilibrada. Então, se o meu corpo não está equilibrado, se eu estou doente, isso vai afetar meu cérebro e vai afetar minhas escolhas. Por isso que em 1 Coríntios 6,12, lá está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vou dar um exemplo aqui rapidinho, colaborando. Aqui no colégio, muitas vezes, eu vejo as crianças ganharam um bombom, ou uma bala, ou um agrado, e eu percebo que muitas não conseguem definir qual é o melhor momento para se comer aquilo. Elas recebem e imediatamente elas perdem a noção das coisas. Elas abrem e comem imediatamente. Se tivesse uma lei, não coma agora, elas não enxergariam, porque a hora que vem aquilo, eu preciso comer, eu preciso sentir. E isso é interessante, né? Nós percebemos hoje que as pessoas estão mais voltadas para o prazer. E se esquecem que muitas vezes o prazer pode não estar associado com a saúde. E aí eu pergunto, existe diferença entre saúde e prazer? É bem complicado, né? Eu acredito que é muito difícil a gente encontrar o prazer sem a saúde, mas é possível. E elas podem sim, há a possibilidade do prazer estar relacionado a hábitos totalmente diferentes da saúde. Mas se a gente não tem saúde, a gente não vai ter qualidade de vida. E o prazer, ele vai ser também diminuído, né? Ele não vai ser sentido na sua integridade. Eu lembro de uma situação, eu me perdoem, eu rio, mas eu lembro que eu estava dando aula para o 5º ano, né? E eu fiz essa pergunta, né? Aí eu disse para uma aluna, para a sala, que o que é mais saudável? Comer chocolate ou comer uma fruta? Ela disse, comer uma fruta. Eu falei, então para de comer o chocolate e come a fruta. Ela falou, não, eu vou continuar comendo chocolate. Claramente ela disse, olha, o senhor está me dizendo que eu tenho que focar na saúde, mas não dá para deixar de comer o chocolate. Acontece, né? Mas vai uma pergunta agora. Que dicas nós poderíamos pensar para termos na nossa vida, para começarmos uma mudança? Eu fiz uma reflexão, eu escutei lá a doutora Wanda Kemble falar isso e aquilo e eu percebi que eu preciso mudar. Que dicas nós poderíamos dar aos nossos ouvintes sobre isso? Bom, dando sequência à nossa conversa, que dicas, doutora Wanda Kemble, você poderia dar aos nossos ouvintes, àqueles que estarão assistindo futuramente, conselhos que possam dar a eles subsídios para tomarem a decisão, se analisaram a vida e pensaram, puxa, preciso mudar. O que fazer? Bom, o primeiro deles, com certeza, é começar devagar.
A gente não vai abraçar o mundo e mudar tudo de uma hora para outra. Mas a gente pode hoje começar a tomar decisões mais assertivas. Então, ao invés no lanche da tarde da gente comer um chocolate, que tal a gente optar por uma fruta? Fazer uma caminhada no final da noite ou antes de ir para o trabalho? Todas essas escolhas, elas são válidas e elas podem começar a transformar os nossos hábitos de vida. O segundo é, com certeza, ser consistente e disciplinado. Às vezes a gente vai ter que ir na força do ódio. Nós teremos que ir por disciplina. E a disciplina, ela é desenvolvida. Ela é uma coisa praticada. Então, seja consistente, continue, não pare. Claro que nós temos que lembrar também que nós podemos sempre pedir apoio. Seja um profissional qualificado, seja por colegas, amigos. O apoio e o suporte, eles nos ajudam a ir mais em frente. Nos dão informações para ter mais estratégias e oportunidades para solucionar o problema. Claro que nós temos que confiar também em Deus. Coloque as suas necessidades perante Deus. Ele vai te ajudar a lidar com todas elas. E temos que lembrar que isso não é uma corrida. Nós não vamos resolver tudo em 100 metros. É uma maratona. É dia após dia, tentando, lutando e conseguindo. Sempre confiando que Deus vai nos ajudar. E mesmo que caia, levante-se. Levante-se, com certeza. Eu lembrei até da academia, né? Quando você começa, dói tudo. Mas com o passar do tempo, aquilo vai fazer falta, porque aquilo vai ser algo de saúde para cada um de nós. Eu gostaria de, dentro da sua fala, eu tenho uma frase aqui que eu gostaria de deixar com cada um. Eu só vou abrir aqui rapidinho. Essa frase eu acho importante dentro do contexto que nós estamos aqui conversando, porque claramente na nossa conversa deixou-se claro de que se a saúde física não estiver boa, a minha mente não estará boa para decidir. Então eu gostaria de deixar uma frase aqui sobre isto. Madre Teresa de Calcutá, ela disse: a oração nos torna transparente, torna os nossos corações transparentes. E só um coração transparente pode escutar a Deus. Que frase! Esta frase, ela claramente está dizendo, olha, quando você se ajoelha, quando você se coloca submisso a Deus, você vai se tornar transparente a Ele. E quando isso acontece, você vai ouvi-lo. Então você vai saber o que é melhor a ser decidido. Estamos finalizando, portanto, nesta finalização, eu vou fazer não uma pergunta, vou pedir que a doutoranda Kinley dê um conselho para os nossos ouvintes. Olha, nunca é tarde demais. Comece hoje, mude os seus hábitos de vida e coloque tudo, cada parte da sua vida como alvo de Cristo. Quando nós seguimos as normativas de Cristo, não há nada que nos faça não ter qualidade de vida, não ter satisfação e não ter uma plenitude de viver. Esse é o meu desejo. Agradeço muito ao professor Samuel por poder participar desse podcast que traz um assunto tão importante para refletirmos nesse dia. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer um outro pedido. Poderia finalizar o podcast desta noite orando? Claro, vamos orar. Querido Pai, amado Deus, agradecemos, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor sem fim para conosco. Agradecemos também porque o Senhor, na Tua sabedoria, nos deixou normativas, diretrizes que nos guiam para a manutenção da nossa saúde. Entendemos que o Senhor quer nos ajudar, que o Senhor quer nos guiar, mas que para isso precisamos estar abertos a ouvir o Teu Santo Espírito. Nos capacita, Pai, nos traga em nós o desejo de melhorarmos e que possamos cada vez seguir mais as Suas normativas. Continue conosco, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu volto a lembrar, você que nos assiste,
Por favor, se você gostou, escreva nos comentários. Se tem alguma coisa que nós podemos melhorar, também escreva. Dê-nos dicas para que nós possamos fazer do podcast melhor a cada dia. Por enquanto, compartilhe. Boa noite. Até a próxima.